Bem-vindos à 7ª semana da pós-graduação da Estácio em parceria tecnológica com o SES. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra de coordenar 2 dos nossos cursos. O curso tradicional de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho, aqui da Estácio em parceria tecnológica com o SES, né, que eu tenho a honra, a satisfação, o privilégio de co-coordenar juntamente com meus estimados colegas e amigos, Ariana Linhares e Renato Saraiva, né? E tenho uma grande novidade, que é um curso que está fazendo um grande sucesso, que é o curso de pós-graduação online em Direito Contratual, no qual eu coordeno sozinho. Faço a minha carreira solo também nessa parte, eu que sou poliamorista, atuo tanto na direito de trabalho quanto no direito civil. E o curso de pós-graduação online em Direito Contratual tem sido um curso absolutamente inovador. Diferente de todos os outros, porque nós estamos trabalhando todas as grandes figuras contratuais brasileiras, mesmo sem pudores, não se limita ao direito civil tradicional. Nós trabalhamos contratos administrativos, contratos consumeristas, contratos trabalhistas, contratos de diversas formas, tudo contratos empresariais, vocês têm a oportunidade de fazer isso. E eu vou ter hoje, nessa semana da pós-graduação, a oportunidade de conversar com um jovem talento, com vocês, Alexandre Gomide, advogado, né? O cara tem 2 mestrados. Tem um mestrado pela Faculdade de Direito de Lisboa, né, e também pela Faculdade de Direito da USP. É professor da EPD. É o nosso caçula. Nós temos aqui com os meus amados amigos civilistas do país todo, né, em especial meu amigo Flávio Tartucci. Nós temos a confraria dos civilistas e ele é o caçula. Ele é o novinho. Tem essa cara de estagiário assim, mas poxa, o cara é professor. A gente quando entrou aqui hoje aqui no SES, foi fazer, o pessoal, olha, eu vou dar uma entrevista. Pensou que era entrevista para estagiário, né? É verdade. É verdade, né? Mas não, o cara é um talento da nova geração e muitos de vocês conhecem o Papeando, com certeza eu vou marcar um Papeando com ele, vai ser muito legal ter a oportunidade de bater um papo contigo. Você que é um talento, é a nossa figura, a gente se diverte muito com amigos, porque não há nada melhor do que trabalhar com amigos. E Gomide, que bom te receber aqui, hoje ainda não no Papeando, mas na semana da pós. Professor Pamplona, para mim é uma enorme satisfação. Eu tenho você foi uma pessoa que eu estudo até hoje pelos seus livros. Tenho uma tremenda admiração, não só porque, além de um grande civilista que você magistrado também, como você observou no início, trabalha em 2 áreas, seja na área do direito do trabalho, seja na área do direito civil, então tem uma visão sistêmica muito interessante do direito, mas eu ainda acho que você é um professor que extrapola um pouco o tradicionalismo, né? Então eu fico enormemente feliz em estar aqui com você, estou muito honrado, embora você tenha exagerado um pouco na minha qualificação. Não, só falei a verdade, só falei a verdade. Agora, a gente vai fazer um bullying com o caçula. Mas eu, de fato, Pamplona, estou muito feliz em estar aqui e para mim é uma enorme satisfação ser entrevistado por uma pessoa que eu tenho uma admiração tão grande. Maravilha. E vamos começar, meus amigos, vamos começar a bater um papo aqui. E o tema, porque como nós trabalha a nossa pós, o corte é direito contratual. Nós temos toda uma revisão do arcabouço básico, fundamental, para compreender o sistema do direito privado brasileiro, né? Verificamos a teoria geral dos contratos de forma bem ampla, bem abrangente, bem aprofundada, e aí verificamos os contratos codificados, né? Que aí, obviamente, estão restritos à previsão do Código Civil, mas trabalhamos com contratos não codificados e com contratos atípicos. E isso é muito legal. E aí eu disse, poxa, que tema a gente vai falar na semana da pós-graduação? Tem que ser um tema que interesse para todo mundo que possa enfrentar o tema do direito contratual, mas que possa servir tanto para quem milita na área do direito civil tradicional, como outros modelos. E aí o tema que a gente escolheu é o tema da extinção dos contratos, né? A extinção contratual. Então, Gomide, Alexandre, grande figura, o tema de hoje é a extinção contratual. Então vamos começar, vamos localizar o tema. Como é que esse tema é feito, é disciplinado pelo Código Civil? Professor Pamplona, de fato, sim, o tema da extinção contratual, ele ganhou um certo destaque agora com o novo Código Civil, né? Antigamente a gente tratava, ainda na Justiça do Trabalho, a gente cuida muito da questão
tratando a respeito de rescisão contratual, porque o artigo 1092 do antigo Código Civil de 1916, ele não era tão preciso como atualmente é, né? Basicamente, a gente tem uma separação melhor dos institutos que cuidam da extinção dos contratos. Então, assim, em primeiro lugar, nós temos a resolução do contrato, né? O que é a resolução contratual? Como regra geral, resolução dos contratos ocorre quando há inadimplemento de uma obrigação. E, portanto, inadimplida a obrigação, uma das partes pode pleitear a resolução contratual. Eu vou dar um pitaco, porque a ideia da inexecução culposa, né, é a base para resolução. Então, ampliando os horizontes, se você está na área de direito de trabalho, por exemplo, uma extinção do contrato de trabalho por uma falta grave, seja a justa causa do empregado, seja a despedida indireta, que é a falta grave do empregador, é uma extinção do contrato por resolução. Muito bem, siga. Exatamente. Então, como resolução, nós temos em primeiro lugar a descumprimento contratual. Claro. Mas ainda, a resolução ela pode se dar por onerosidade excessiva ainda, ou ainda resolução sem culpa das partes, que é nas hipóteses de caso fortuito e força maior. Então, basicamente, a resolução do contrato, como regra geral, portanto, diz respeito ao descumprimento contratual, mas nós temos essas outras modalidades. Ainda assim, o novo código ele traz a hipótese de resilição dos contratos, né? A resilição ela pode ser unilateral, né? São as hipóteses em que a própria lei vai estabelecer uma circunstância onde uma das partes pode resilir o contrato de forma unilateral, né? Ou seja porque a própria lei impõe e faculta uma das partes por fim ao contrato de forma unilateral, seja ainda porque o próprio contrato estabelece o poder de uma das partes, através de um direito potestativo, resilir o contrato unilateralmente. Ou seja, resilição, quando ela é unilateral, ela pode decorrer tanto de um direito concedido na lei, como de um direito estabelecido no contrato. Puxando a sardinha novamente para o direito do trabalho, é a extinção contratual por despedida sem justa causa, ou por que aí é a iniciativa do empregador, uma extinção no lateral por iniciativa do empregador, ou a demissão do empregado, que é uma extinção lateral por iniciativa do empregado, seria uma hipótese de resilição. Eu até gosto muito de consertar algumas coisas, porque às vezes o termo legal, e eu digo porque eu sou um coroa, né, velho? Quando eu comecei há tanto tempo, era menino prodígio, há mais de 20 anos, agora já sou, no máximo, um coroa simpático. E aí, nesse ponto, eu tenho que dizer pro pessoal que há uma expressão na CLT que a gente usa, tá previsto na CLT, mas que é sem sombra de dúvida, ela tem uma contradição em termo, que as pessoas falam, tá lá escrito, pedido de demissão. Ninguém pede demissão, você comunica. Porque você pede o que pode ser negado, né? Por quê? Porque como é o exercício de um direito potestativo, é uma extinção unilateral, uma denúncia vazia do contrato de trabalho por iniciativa do empregado. Uma hipótese, portanto, de resilição. Já falamos, portanto, de resolução, uma execução faltosa, coisa do gênero. Resilição, siga comigo. Na resilição ainda, existem alguns autores que cuidam da resilição bilateral, que seria hipótese de distrato. Certo. Tá? Embora alguns autores, a exemplo de um dos nossos amigos, o professor Rodrigo Xavier Leonardo, ele faz... figura, gente boa, um abraço para ele. Ele faz uma distinção entre resilição unilateral e denúncia, e distrato, perdão, tá? Mas, como uma regra geral, a doutrina majoritária hoje entende que na resilição, portanto, ela pode ser ou unilateral, quando, portanto, decorre de uma determinação da lei, ou ainda o contrato faculta uma das partes por fim ao contrato de forma unilateral, ou ainda a resilição bilateral, que seria a hipótese do distrato. O que é o distrato? Nada mais é do que um contrato para desfazer o contrato. Para desfazer um contrato. É o desfazimento. É engraçado isso, porque, inclusive, fazendo um link aqui para o projeto de reforma trabalhista, né, se discute a possibilidade de se estabelecer formalmente, finalmente, uma extinção do contrato de trabalho por acordo. Né? Porque na prática não temos. Nós temos o exercício natural da extinção por demissão ou por despedida. Né? A coisa mais próxima que tínhamos na prática era o PDV.
os programas de demissão voluntária, que eram, no final das contas, uma resilição bilateral para estabelecimento de alguma forma, quase um distrato. Interessante isso, porque fazer esses links é interessante, importante, porque amplia uma das coisas que me dá muito prazer, né? Quando eu sou juiz do trabalho desde 95, né? Mas eu fiz o meu concurso para a Universidade Federal da Bahia de Direito Civil, né? E as pessoas dizem, você como juiz do trabalho está ensinando Direito Civil? Eu digo, não, porque Direito do Trabalho é Direito Civil. É verdade. Na sua origem, a tese de cátedra de Orlando Gomes para a cadeira de Direito Civil foi a Convenção Coletiva do Trabalho. Por quê? Porque é preciso compreender esses elementos. Para quê? Porque quando você constrói uma teoria geral, aí isso serve não somente para o civil, para o trabalho, mas para o consumidor, para os contratos administrativos, tantas outras repercussões fáceis. Por isso, faça a nossa pós. Você vai se divertir, vai ter aula comigo, vai ter Gomide e vai ter com a galera da Zoa. Mas siga, Gomide. Não, só para Pamplona, o meu orientador, ele, em Portugal, a cátedra dele é em Direito Civil, Pedro Romano Martins, Sim, mas ele também... Mas é um nome do Direito do Trabalho. Então, eu acho que ele também faz isso Sim, muito sim, bem, né? exatamente, E ele faz sempre essas comparações e é riquíssimo isso para o direito amplia civil. os horizontes, Com porque certeza. as pessoas têm esse péssimo hábito de querer achar que é tudo uma caixinha. Exato. Não, cara, você não estuda direito civil, direito do trabalho, direito do consumidor, direito ambiental, direito administrativo, você estuda direito. As divisões são para efeito didático, para que você possa compreender por partes, tal qual Jack Stripador. Mas é preciso realmente compreender que o que você estuda como teoria geral vai servir para qualquer tempo. É o acerto do nosso tempo. Siga aí na extensão. Bom, então basicamente é isso. Nós temos a resolução contratual, resilição que pode ser unilateral ou bilateral. A gente tem esse embate doutrinário para saber se o distrato seria uma figura autônoma. E, por fim, a indagação seria, mas e a rescisão contratual? A rescisão contratual, hoje, ela já é entendida como um termo pouco técnico. São 5 circunstâncias em que o Código Civil ele vai utilizar essa expressão. Mas, se eu for buscar na norma o que diz respeito àquela circunstância, eu consigo verificar. Por exemplo, um contrato de prestação de serviços, num dado momento, ele utiliza a expressão, a palavra rescisão. Mas se eu faço a leitura do artigo, eu vejo que está tratando de descumprimento contratual e que, portanto, seria resolução contratual. Perfeito. Então, assim, embora hoje a gente continue nas sentenças, os advogados nas petições utilizando o termo rescisão, ele não é atualmente o emprego mais técnico. Eu lembro da rescisão, claro, o fato de ser coroa me ajuda a trazer esses elementos e militar também na área de família, né? Por quê? Porque a expressão rescisão, ela tradicionalmente, ela servia também para a hipótese de nulidade. Ou seja, então a gente pensa, vou trazer 2 elementos, um de família e outro do trabalho. Na noção do direito de família relacionado ao direito do trabalho, a gente pensa, por exemplo, na rescisão, em sentido técnico, aquela expressão que não existe mais, por isso que é uma expressão em desuso, que era quando, antes do Estatuto da Mulher Casada, né, que é de 62, né, poderia o marido pedir a rescisão do contrato de trabalho da esposa, o que era um absurdo, era um sistema absolutamente machista, excludente, que deveria ser combatido, e ainda bem que já está superado, mas você tem essa restrição como um elemento histórico. E a gente perde, às vezes, pensa em rescisão, aí pensando na área também trabalhista, mas relacionado aí mais no campo da tutela dos direitos difusos, né, numa atuação do Ministério Público do Trabalho ou do Ministério Público, quando pede uma desconstituição de um determinado contrato, de uma relação contratual, porque isso aqui é nulo em relação ao consumidor, então talvez a palavra rescisão possa. Mas é preciso ver isso, que realmente o Código está colocando a expressão rescisão no ostracismo. Exatamente. É uma situação que muitas vezes ainda é utilizada de forma técnica, porque há expressões mais próprias. Mas tem essa coisa, sabe? Eu que sou bem mais coroa que você, eu fico dizendo assim que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Para você, meu amigo, que vai fazer o nosso curso, vai ser muito bom tê-lo aqui. A gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas às vezes têm o que eu chamo de nostalgia da legislação revogada, ou saudade da doutrina superada, sabe? As pessoas acabam repetindo a expressão, porque aprenderam há muito tempo atrás, e aí as pessoas... Precisamos evoluir. Exato. Eu fico dizendo em sala de aula, a expressão desquite, por exemplo, não existe, poxa, desde a lei de voto, mas as pessoas ainda usam isso. Eu acho que nem separação tem mais, eu confesso que eu não concordo muito com a linha do STJ nessa linha, para mim, a emenda 66 acabou mesmo, para mim era só divórcio, mas as pessoas ainda usam. Por quê?
porque aprenderam um tempo atrás, usaram expressões, e aí é algo que o professor Boaventura de Souza Santos muito diz, né? Tudo que o pensamento científico mais quer é se tornar senso comum. Às vezes se torna senso comum, muda a legislação e as pessoas continuam falando. Mas vamos falar um pouco aí sobre extinção contratual. E você é um cara que trabalha com várias modalidades contratuais, tem uma militância, não somente como professor, mas como advogado, né? E uma coisa que é muito interessante, conteúdo muito prático para vocês, meus amigos, é que nesses tempos atuais de crise, nós vemos uma crise não somente moral e política, mas uma crise também econômica, mostra que muitos adquirentes, né, de imóveis têm buscado as incorporadoras, né, para desfazer contratos de compra e venda, né, de imóveis. Por quê? Porque é um contrato que você tem um fracionamento, um pagamento com muito tempo. E por que que os brasileiros estão tentando extinguir os contratos de compra e venda de imóveis na planta? Explica para mim. Pamplona, a gente precisa fazer, assim, de certa forma, uma separação nos grupos de consumidores que estão buscando essa extinção, enfim, por fim, de uma forma unilateral a este contrato. Em primeiro lugar, a gente pode citar o consumidor que ele compareceu até o estande de vendas, ele estava empregado, ele prestou todas as informações para quem fazia a venda da unidade, o corretor ou o vendedor, enfim, ele fez uma simulação e falou, olha, pelo seu perfil de renda, você vai conseguir um financiamento. E com essa promessa de que ele conseguiria um financiamento, ele assina um contrato de venda e compra. Só que semanas depois, ele é mandado embora do emprego, por exemplo. Muda a situação fática, né? Então, nessa circunstância, veja, ele tem um motivo relevante para pedir uma extinção do contrato, porque ele justamente perdeu o emprego. Sim. E nem adianta, muitas vezes, a incorporadora quer insistir para que aquele contrato seja mantido. Como é que ele vai manter um contrato? A solvabilidade, né? Ele não tem condições de conseguir um financiamento, ele não tem recursos próprios. Então, está fadado ao insucesso esse contrato, né? Então, esse é o primeiro grupo de consumidores. A gente tem outro grupo de consumidor, que às vezes é um casal também, e que acabou se separando, e que ainda assim, talvez não seja um motivo tão relevante quanto do sujeito que perde emprego, mas ainda assim também tem Sim, porque as pessoas têm um projeto de família, um projeto de estrutura, e perceba que a aquisição da casa própria sempre foi o sonho do brasileiro médio, né? Então a ideia é que esse casal que se estruturou pretenda fazer um contrato pensando no sejam felizes para sempre. E eventualmente sempre acaba, né? E eventualmente, se há uma separação, naturalmente o casal tem interesse em desfazer este contrato. E ainda, por fim, eu gosto de fazer uma terceira classe de adquirente, que seria um investidor mesmo. Ou seja, aquele sujeito que vai e compra, às vezes, uma laje de um edifício comercial, compra 5, 6 unidades, não com o interesse de morar, mas de investir. Né? Às vezes, porque hoje, atualmente, o mercado imobiliário não temos mais uma grande valorização nos imóveis, porque o valor da locação ele vem caindo cada vez mais, ele entende, portanto, que não é mais interessante manter este tipo de contrato e, portanto, ele busca a incorporadora para extinção deste contrato. Mas vejam, são categorias e circunstâncias absolutamente diferentes. E aí? E se permite a extinção lateral desse tipo de contrato para essas categorias de forma ampla ou não? Então, regra geral é o seguinte, a Lei 4.591, que trata da incorporação de imóveis, no artigo 32, parágrafo 2º, ela é bem clara para dizer que esse tipo de contrato, ele é irretratável. Sim. E se a gente fosse imaginar, mas qual a razão disso? Porque a gente não pode observar tão somente a circunstância daquele consumidor. Sim, claro. A gente precisa pensar que como este tipo de contrato, ele é vendido por uma série de pessoas e boa parte desse valor que é pago pelos consumidores vai ser empregado para erigir a obra, se eu tenho um número de desistências elevadíssimos, sem qualquer motivação, corre-se o risco da incorporadora não construir a obra. E, portanto, isso vai trazer um prejuízo aos próprios consumidores. Então, assim, como regra geral, a lei estabelece que esse tipo de contrato ele é irretratável. Certo. Tá? Como regra geral, é isso que a lei estabelece. Ademais, o nosso Código Civil também, ele diz que o compromisso de venda e compra de imóveis, da mesma forma, ele pode ser fixado, as partes podem estabelecer a cláusula de irretratabilidade e, portanto, não caberia o arrependimento. Mas vamos parar um pouco e pensar. Essa irretratabilidade, né, estabelecida pela autonomia da vontade ou pela lei, ela talvez
tem que ser sempre interpretada rebus sic stantibus, né? Por quê? Porque na primeira circunstância, o indivíduo fez um determinado planejamento Exato. e pensou no financiamento Isso. porque ele tinha condições de fazer. Houve uma mudança substancial das circunstâncias, né? Então, é algo que a gente tem que perguntar. Ó, embora a gente saiba, a Lei 4.591, de 64, não admite. Mas a jurisprudência admite que o consumidor possa extinguir unilateralmente o contrato? Exato. Não, com o passar dos anos, É essa a dica. Realmente o STJ, os tribunais estaduais também passaram a verificar que em certas circunstâncias eu não podia forçar aquele consumidor a se manter no contrato, que ele não tinha mais condições de dar continuidade, de realizar o pagamento daquelas parcelas. O sujeito perdeu o emprego, não vai mais conseguir o financiamento. Essa ideia, e aí pensando nos nossos alunos, eu digo isso com muita liberdade, cara. É preciso compreender a importância de estudar uma pós em direito contratual, estudar as relações contratuais. Por quê? Porque não é essa ideia de fiat justitia perit mundus, né? Faça justiça. Não! É preciso compreender que há muitas construções que, embora não estejam na previsão legal específica, elas comportam temperamentos, flexibilidades pela jurisprudência em função justamente da, digamos assim, da diversidade que o mundo permite ter de fatos. Então, a jurisprudência, você está completo de toda a razão, ela permite sim essa circunstância de o consumidor resilir unilateralmente o contrato. Ó, a expressão técnica, a resilição, pensando em extinção no lateral. Exatamente. Então, a súmula 543 do STJ... Anote, súmula 543 é importantíssima para a matéria de extinção contratual. Ela admite que o consumidor possa pôr fim ao contrato. Se for verificado que a culpa é da incorporadora, por exemplo, por atraso de obra, a incorporadora está atrasando a obra, eu não pretendo mais me manter desse contrato, considerando que é uma hipótese de descumprimento contratual, resolução do contrato. Ou seja, o consumidor propõe uma ação de resolução contratual para dizer, olha, a incorporadora vai atrasar a obra. Discutindo talvez até perdas e danos, não é? Exatamente. Claramente, por quê? Porque houve uma inexecução faltosa, uma execução culposa. Nessa circunstância de resolução contratual, o consumidor ele tem de ser ressarcido integralmente dos valores que pagou, porque o descumprimento não foi dele. Agora, na circunstância onde ele pretenda resilir unilateralmente o contrato, né? Ou ainda, a gente pode até atribuir culpa do consumidor, também resolução por culpa dele, né? Dele com o consumidor. Nessas circunstâncias, a súmula 543 autoriza que, portanto, tem essa extinção contratual, mas permite à incorporadora reter uma parte do valor do pagamento. Mas aí, justamente porque houve culpa do consumidor. Exatamente. Seja, que, obviamente, deve ser demonstrado em juízo, não se presume. Né? Exatamente. Como, por exemplo, nessa circunstância desse grupo de consumidor que simplesmente resolveu deixar aquele investimento imobiliário porque não era mais interessante. Ou seja, a circunstância econômica, de interesse econômico, não é relevante para caracterizar uma resilição. Pode caracterizar uma resolução por culpa do consumidor. Agora, a modificação econômica que aí, digamos assim, vulnera a solvabilidade da relação contratual, aquele primeiro grupo que você trabalhou, né? E eu gosto de trabalhar com gente assim, sabe? Que constrói, que sistematiza. Por quê? Porque o mundo é muito complexo e a gente traz classificações porque isso facilita a compreensão de você, meu amigo, que vai fazer a nossa pós e vai aprender muito com a gente. Mas siga aí. Mas ainda nessas circunstâncias, ou seja, a grande dificuldade que se tem hoje é saber o seguinte, mano, mas nesse grupo de consumidor e essa retenção, uma vez que o STJ permite essa retenção, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, súmula 1 também permite essa retenção, mas ele não diz um percentual. Sim, E qual seria o percentual? A questão do percentual é algo interessantíssimo, porque nós estamos aqui com aspectos econômicos e quanto mais nós pudermos trazer parâmetros objetivos, ótimo. E aqui não tem previsão legal específica. E aí, meu velho? Então, o grande problema é esse, que seja a súmula 543 do STJ, a súmula 1 também, de São Paulo, eles não estabelecem um percentual. E aí? E aí é o seguinte, a gente tem julgados desde autorizando uma retenção de 10%,
seria, portanto, uma retenção pequena, mas a gente tem julgados recentes do Tribunal de Justiça autorizando retenções de 60% dos valores pagos. Eu digo agora também na condição do magistrado. E quando nós trabalhamos com aquilo que se convencionou chamar no passado de prudente arbítrio do juiz, né, nós trabalhamos sempre com essa margem de insegurança. Né? Por quê? Porque eu posso trazer vários elementos do direito processual ou do direito material sobre isso. A própria noção do lance vil ou lanço vil, o que é isso, qual era o percentual. O novo Código de Processo Civil vem tentar dar uma arrumação nesse caos, mas antes, olha, variava de acordo com o gosto do freguês. A própria noção mesmo da quantificação de reparação por danos extrapatrimoniais, Sim. Né? Note que há toda uma construção doutrinária de que há um princípio da reparação integral no artigo 5º, inciso 5 e 10 da Constituição, e aí dizem que qualquer tipo de tarifação seria inconstitucional. Sim, mas então, se não pode tarifar, ou se não pode, como naquele projeto antigo do Pedro Simon, né, fazer faixas, Sim. você acaba tendo que conviver com esse tipo de insegurança. Então, assim, qual que é a ideia atualmente, né? Existe um projeto de lei em andamento, Verdade. tá? Para procurar regular isso. Porque, vejam, a legislação diz que esse contrato ele é irretratável. Verdade. Mas isso, desde a década de 80, a jurisprudência já tem admitido, sim, a extinção unilateral do adquirente. Certo. Inclusive, o artigo 53 do CDC, né, cuida a respeito disso já. Então, assim, a gente não pode... A norma, ela está totalmente fora dos padrões da jurisprudência. Então, a ideia... Existe um projeto de lei do Senado, tá, que o objetivo seria revogar o artigo 32, parágrafo 2º, para dizer que não se trata mais de um instrumento irretratável e, portanto, poderia, a qualquer momento, o consumidor ou o adquirente por fim de forma unilateral. Isso aí é mais complicado. Dizer como garantir um direito potestativo de forma ampla pode inviabilizar a atividade da incorporação. Então, né? Então de um lado nós temos o mercado imobiliário para dizer o seguinte, realmente, assim, o Brasil é um dos poucos países que permite esse tipo de extinção unilateral pelo consumidor. E se o investidor ele vem até o Brasil para construir, sem ter a certeza de que aquele contrato que foi assinado, o consumidor que se obrigava a obter um financiamento, que ele vai realizar o pagamento daquilo, ou se não conseguir, vai pagar uma multa em razão do seu descumprimento, a gente traz uma insegurança jurídica. Verdade. Por outro lado, a gente vive num país de terceiro mundo e que as pessoas realmente têm dificuldade. Grande parte das pessoas que vão comprar um imóvel são pessoas de baixa renda, que estão comprando imóvel pela primeira vez. Então, assim, o projeto, ele realmente traz uma certa dúvida, né, de como o sistema ele deve ser trabalhado. É algo para se pensar, e uma das coisas que eu acho mais importante, meu amigo, trabalhando numa pós-graduação, é porque a gente tem que trabalhar com de lege lata e de lege ferenda. Trabalhar com a lei que está posta, mas também com a lei que pode vir a ser produzida. E aqui, talvez, um campo para uma reflexão, pensando aqui numa instigar a dialética, talvez é ter alguma vinculação à forma de financiamento. Ou seja, perceba que nos grupos que você sistematizou muito bem, né, pensar em determinadas circunstâncias. No grupo 1, você tem uma circunstância em que o potencial de solvabilidade se dissolveu. Então, isso justifica, parece razoável para terminar. No segundo grupo, há um aspecto que não é necessariamente da solvabilidade, mas de um projeto familiar em que teríamos que discutir, no mínimo, talvez, quem assumiria com uma rediscussão do contrato. Exato. E na terceira hipótese, o mero investidor, não. Porque aí você começa a imaginar algo que gera uma perda da segurança do trabalho da incorporação. Talvez essa sua sistematização... Podia fazer um artigo sobre isso, amigo. Podia dizer. E porque, olha, uma coisa que eu vou fazer, como o seu coordenador na pós, estimule a produzir. Sabe, eu trabalho isso, sou professor do mestrado já há quase 20 anos, né? Eu preciso dizer isso para você. É preciso ter em mente, publish or perish, publique ou pereça. Então, uma ideia como essa aqui do Gomide, a gente pode tentar sistematizar isso para que se torne referência, quem sabe, para influenciar o legislador. É uma ideia, um brainstorming aqui, ao vivo, né? Fazendo um brainstorming na semana da pós-graduação. Olha que legal. Eu sou um cara animado, né? Diga aí. Mas eu concordo, Pamplona, porque na verdade é o seguinte, realmente a ideia do legislador é buscar
uma solução rápida, Sim. trazer segurança jurídica, mas às vezes, tão somente fazer uma aplicação imediata da lei, eu posso ter casos que eu vou trazer grandes prejuízos. Então, assim, vai depender muito do valor, por exemplo, que o consumidor pagou. Vamos imaginar, o consumidor, ele comprou um imóvel de R$1 milhão, ele deu uma entrada de R$1.000. Será que não é razoável ele perder todo esse valor de entrada? É algo a se pensar. Né? Então, assim, o que eu acho? Infelizmente, para esse tipo de circunstância, é necessário, claro que o objetivo do jurista é criar critérios jurídicos, científicos, para resolver os conflitos. Segurança. A finalidade do direito é garantir a paz e a boa-fé. A ideia é de trabalhar com o mínimo de segurança. Exato. Agora, em determinados casos, a gente precisa, sim, infelizmente, esse é o papel do juiz, eu não consigo fugir de observar um caso concreto. Verdade, sempre. Então, a norma não me parece que seja tão simples assim, Não. resolver tão somente dizendo como quer o projeto hoje, que a ideia do projeto é o seguinte, estabelecer que sempre o consumidor ele pode extinguir o contrato unilateralmente, a oportunidade em que a incorporadora poderia fazer uma retenção de 25%. Esse projeto hoje ele recebeu algumas emendas, tem-se a ideia hoje de que a retenção seria de no máximo 10%, as incorporadoras estão reclamando muito disso. Mas o grande problema não é só isso, né? A gente precisa observar isso. Quem é o consumidor que está pedindo a resilição unilateral? Por quê? Nessa circunstância, será que ele não tem que pagar uma multa maior? Nessa circunstância que ele perdeu o emprego, será que ele não tem que ter um reembolso maior dos valores pagos? Seriam verificar aspectos subjetivos, ou seja, pensando nos sujeitos da relação contratual para pensar na solução, ou seja, não ser uma solução prêt-à-porter, o fast food, né? Algo que levasse também às circunstâncias do fato. Agora, esse negócio de reembolso, tem uma coisa também que é interessante, porque a gente trabalha com várias modalidades contratuais, e aí a gente tem que pensar na corretagem. Vem cá, e o reembolso abrange também os valores pagos na comissão de corretagem? Como é que o STJ entende essa questão? Bom, primeiro, você entrou num ponto super relevante, porque quando o consumidor ele dá uma entrada, a maior parte do valor que ele paga, ele não paga diretamente para a incorporadora, ele paga o maior valor para os corretores de imóveis. Né? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, quando o consumidor ele se dirige até o estande de vendas, é lícito a incorporadora fazer a cobrança dessa comissão de corretagem, né? Bom, isso foi talvez a discussão do ano, dos últimos anos no mercado imobiliário, né? Porque veja, de fato existe uma tese. Quando o consumidor ele comparece diretamente até o estande de vendas da incorporadora, quem presta o serviço, né, na verdade talvez não esteja prestando um serviço ao consumidor, mas propriamente à incorporadora. Então, a alegação dos consumidores é justamente de que ele foi até lá, foi atendido por um vendedor da incorporadora e que, portanto, a cobrança disso seria ilícita. As incorporadoras, por outro lado, elas têm também um argumento para dizer o seguinte, olha, obrigatoriamente existe um decreto que determina que eu precise contratar profissionais autônomos. Eu contratei aqui profissionais autônomos e eu não estou recebendo por isso, né? Esse valor é pago integralmente para uma empresa. E o consumidor ele foi informado previamente sobre isso. O STJ, porque existiam vários julgados diversos nos estados brasileiros, recebeu isso como um recurso repetitivo e ao final, em meados de julho do ano passado, 2016, ele estabeleceu que, de fato, é lícito sim a cobrança da comissão de corretagem nos estandes de venda, desde que o consumidor seja devidamente informado do que ele está pagando. Ou seja, ele tem a ciência de que ele está pagando sim comissão de corretagem por um serviço que está ali sendo prestado. Tá? Então, voltando à sua pergunta agora. Considerando que o STJ ele entendeu lícita a cobrança desses valores, quando da extinção contratual a incorporadora precisa devolver os valores que foram pagos à corretagem? Em tese, não. Por quê? Porque ela tem um contrato de compra e venda. Verdade. O outro contrato de corretagem é firmado com um terceiro. Agora, na hipótese onde há resolução contratual, quando há descumprimento... Ou seja, a inexecução exatamente, culposa. Aí sim, a incorporadora precisa realizar a devolução de todos os valores e também da comissão de corretagem. Agora, por um mero arrependimento do consumidor e porque o STJ entendeu que essa cobrança ela é lícita, na verdade a incorporadora precisa devolver quase todo
ou pode fazer uma retenção dos valores que foram pagos diretamente à incorporadora, Certo. mas não faz a devolução da corretagem. Meu amigo, muito importante para vocês, né, terem em mente isso, por causa do contrato de corretagem. Essa é uma decisão importantíssima que repercute do ponto de vista pragmático para você que vai fazer a nossa pós e que na atuação na sua advocacia vai também orientar sobre aspecto de corretagem. Desculpa aí que eu queria fazer esse comercial importante. Não, é brilhante, Pamplona, porque assim, eu vejo que a pós do SERES, claro, ela busca muito uma parte teórica, mas não é isso só que a gente precisa, né? Tem que mostrar o aspecto pragmático, porque você faz uma pós para se qualificar no mercado. Você vai ter todo o arcabouço teórico necessário para compreender a parte fundamental, mas tem que ter esses aspectos pragmáticos que são importantes para o seu dia a dia. Não, a gente está cuidando aqui de extinção do contrato de compra e venda, e só uma informação econômica, no ano de 2015 a gente teve 50% de extratos, né? Na verdade, o termo de extrato não é o mais correto, né? Distinções contratuais em que o consumidor procura a incorporadora. Vejam só, é um tema muito atual. E para segurança jurídica, esse tema tão assim, quase um fetiche, não é mesmo? As pessoas precisam compreender realmente que não é, isso aqui definitivamente não é preto ou branco, tem muito mais do que 50 tons de cinza. Exatamente, não, é um tema atual, é um tema que precisa ser melhor discutido. E precisa, papel, talvez, realmente do SERES, levar, ampliar essa discussão para que a gente possa ter. E veja, está em projeto de lei. E é isso que tem que trabalhar, porque vamos aqui para uma pergunta final. É porque essa é uma questão realmente relevante. Qual a sua visão ampla sobre esse projeto de lei? Mais do que isso, não estou falando somente agora para o professor, para o advogado, pela sua experiência, e você tem uma grande experiência no mercado imobiliário. Você tem cara de menino, mas é coroa, né? Na experiência no mercado imobiliário, como é que você acha que essa solução do projeto é acertada? Ela vai ter segurança jurídica? Assim, ela traz uma segurança jurídica pelo simples fato de... estabelecer uma regra. De existir uma regra. Exato. Ou seja, o incorporador, ele vai Arnaldo saber... César Coelho, a regra é clara. Exato. O fato de ser regra. Mas esta regra você acha conveniente? Essa subsunção fato-norma, né? Agora, realmente, essa norma, da forma como está hoje, Pamplona, vejam, tem se estabelecido que o consumidor pode... Deve ser realizada a devolução de 90% dos valores pagos e mais, incluída a corretagem. Ixi. Então, para a incorporadora, veja o risco que ela tem para saber se hoje... Um valor que não reverte para ela. Ela vai ter, a qualquer momento... Da corretagem, falando? O consumidor, ele pode realizar a extinção unilateral e ainda mais, além de devolver quase todos os valores que foram pagos pelo consumidor, ainda vai remunerar um valor pago pela corretagem, que ele não recebeu. Então, assim, traz uma segurança jurídica no fato de eu saber exatamente qual vai ser o valor que a incorporadora vai devolver. Mas não me parece que o projeto é o mais interessante, né? Não me parece porque a questão é muito complexa, a gente precisa realmente fazer essa separação das categorias dos consumidores e ainda a gente precisa olhar, infelizmente, criar talvez maiores critérios científicos para dizer o seguinte, olha, na circunstância onde o consumidor ele tem um motivo relevante, justificável para a extinção unilateral, aplica-se essa norma. Entende-se como motivo justo e razoável. Aí pode ser discutir sobre mobilidade, trabalhar esses elementos, para quê? Para que não fique ao mero arbítrio ou coisa do jeito. Seria, portanto, um artigo para cuidar de uma questão tão complexa quanto essa. A gente talvez devêssemos ter um capítulo na lei para cuidar a respeito disso. Algo então, a se pensar, o projeto me parece ainda muito pobre e pode, veja, trazer um prejuízo. Trazendo um prejuízo ao mercado imobiliário, o que acontece? Como um todo, os imóveis ficam mais caros. Claro, né? Porque isso vai repercutir. A ideia, muitas vezes, e eu falo isso na condição de professor de direito civil, de professor de direito do consumidor, de professor de direito de família e de professor de direito do trabalho. Às vezes, a proteção desprotege. Exatamente. Às vezes, a ideia de pensar, olha, e de boas intenções se pavimenta a estrada para o inferno. Então, eu preciso compreender que, às vezes, um sistema que vai com boa intenção de pensar em proteger o consumidor pode inviabilizar, no final das contas, a própria aquisição. Porque o mercado vai ter que se adaptar a isso. O financiamento imobiliário pode se tornar mais caro, portanto, a taxa de juros pode aumentar. Verdade. Então, a gente precisa
cuidar desse tema com mais cautela. É assim, eu diria assim, você que também é um bom apreciador de vinhos, né? E tem os 120 da vida, né? Nós temos lá que discutir dentro dos vinhos. Talvez esse seja um tema que, tal qual um bom vinho, precisa ser colocado no decanter e que ele respire um pouco, para que ele possa aprofundar. E, meus amigos, eu tenho que encerrar essa exposição, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz. Isso aqui foi quase uma prévia de um Papeando com o Pamplona. Eu vou fazer um Papeando Poxa, vai ser uma com o Gomide, honra. vai ser muito legal. Eu tive uma experiência de fazer um Papeando ao vivo outro dia, né, com o Fábio Roque, professor aqui do SES também. Estou já agendando, talvez em agosto faça um Papeando com o Matheus Carvalho. Quem sabe pode fazer com você? Eu gostei desse bola aqui, foi muito divertido. Foi ótimo. E você é um cara da nova geração, é nosso professor aqui na Pós-Direito Contratual. Vamos acertar essas suas aulas, vai verificar, para que você, meu amigo, que está pensando em fazer a pós-graduação, tenha a certeza que se há uma preocupação e um compromisso do SES, da Estácio e deste coordenador, é que você tenha o melhor curso de pós-graduação online do Brasil. Que você tenha o mais profundo, o mais atualizado e, sem sombra de dúvida, o mais abrangente curso de pós-online em direito contratual do país. Eu não tenho dúvida que com esse jovem brilhante aqui do meu lado, eu vou conseguir, junto com grandes professores da nossa pós, lembrando aqui de outros confrades nossos, Luciano Figueiredo, Roberto Figueiredo, Marcos Catalã, Cristiano Sobral, né? Vários outros, Pablo Malheiros, tem uma turma muito boa, a professora Fernanda Barreto, temos uma turma maravilhosa para fazer a pós conosco. Vai ser um prazer enorme ter você como nosso aluno. Eu quero dizer que é para mim um prazer muito grande coordenar essa pós, mas mais do que um prazer, mais do que uma grande satisfação, é uma honra. E será uma honra enorme trazer esse jovem brilhante. Ó, dá um beijo aqui nele aqui, que a gente abusa aqui, ó. Aqui, ó. Um beijo desse jovem, porque eu estou no magistério, Gomide, já há mais de 20 anos, né? E eu aprendi com um grande professor da Bahia, já falecido, né, o professor Zezé Catarino, que o magistério, ele tem uma característica que ele não é uma corrida, eu contra você. Não. Não. Ele é uma corrida de revezamento, em que os meus professores me passaram o bastão, eu vou passar o bastão para você e você vai passar o bastão para esses nossos alunos, para que todos nós possamos juntos contribuir para um novo direito. Que bom tê-lo aqui, amigo. Pamplona, para finalizar, queria agradecer também muitíssimo. Fazer uma divulgação aqui, ó. Fazer aqui, ó. Aqui o merchandise aqui do livro dele, olha. Direito de Arrependimento dos Contratos de Consumo, uma obra de referência no Brasil. Eu queria agradecer muitíssimo, Pamplona. Eu sou seu admirador incondicional. Estudei pelos seus livros e vejam só, hoje estou aqui para tratar de um tema tão interessante com você. Você, hoje em dia, era meu mestre, hoje é meu amigo. Seu e eu colega. sou seu eterno, agora, admirador. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela pós, que eu tenho certeza, pelo corpo docente e tendo um coordenador como você, vai ser uma pós de imenso sucesso. Amém. A gente se encontra no nosso curso. Para mim será uma honra ser seu professor, ser seu coordenador e lhe outorgar o título de pós-graduando, né, de pós-graduado online em Direito Contratual da Estácio, em parceria tecnológica com o SES. A gente se encontra no nosso curso.